Neste primeiro vídeo eu vou te explicar o que é de fato a ansiedade. Você já deve ter ouvido pessoas dizendo: eu sou ansiosa, eu tenho ansiedade, ou então alguma pessoa que te pergunte: você tem ansiedade? Você é muito ansiosa? Mas a verdade é que todos nós temos ansiedade. É isso mesmo. Até mesmo porque a ansiedade, ela é uma emoção. Então, algumas pessoas entendem que ter ansiedade é uma coisa ruim, é uma coisa negativa e que algumas pessoas são ansiosas e outras não. Mas todos somos ansiosos em algum momento da nossa vida, assim como todos nós ficamos tristes em algum momento, assim como todos nós sentimos raiva, ciúmes, inveja, alegria, ou seja, isso tudo são emoções e a ansiedade é uma delas. E ela é uma emoção adaptativa, ou seja, ela é importante para nós. Vou te dar alguns exemplos. Imagine que você tem uma coisa muito importante para fazer no dia seguinte. Digamos que você tem uma prova ou que o seu filho vai passar por uma nova fase da vida dele, vai entrar na escola, por exemplo, ou então você vai começar um novo curso, um novo trabalho, é algo novo na sua vida. É esperado que você fique um pouco mais ansiosa, mais ansioso. Algumas pessoas, inclusive, nem conseguem dormir muito bem na noite anterior. Por que isso é esperado? Porque o seu corpo está te preparando para essa nova situação. Como é algo novo, é esperado que nós fiquemos mais atentos para fazer aquilo com atenção. No caso da prova, por exemplo, se uma pessoa tem uma prova no dia seguinte e não se sente ansiosa para essa prova, ela não vai estudar, porque ela vai estar bem tranquila, para mim não tem nenhum problema, e aí ela pode reprovar nessa prova. A mesma coisa com o filho que vai entrar na escola. Se você não se sente ansiosa, se você não se prepara para essa entrada dele na escola, e esse se preparar seria comprar as coisas necessárias, colocar o despertador para mais cedo, se você tiver que acordar para arrumá-lo para a escola. Então ela tem esse lado positivo. O problema está em quando algumas pessoas sentem essa ansiedade de forma muito intensa e desproporcional. Por exemplo, se eu estou caminhando em uma rua à noite, sozinha, um lugar meio deserto, é esperado também que eu fique mais ansiosa, mais atenta, talvez pronta para fugir ou para lutar, que é aquele mecanismo de luta ou fuga que nós chamamos caso alguma coisa aconteça. Mas se eu estou na minha casa à noite assistindo TV, bem tranquila, com pessoas ao meu redor, num local seguro, bem alimentada, com as minhas necessidades básicas satisfeitas, não é esperado que eu fique ansiosa. E é aí que nós temos um problema. Quando a ansiedade começa a surgir frente a situações que não era para ela surgir. Como, por exemplo, isso de estar em sua casa tranquilo e começar a sentir ansiedade. Imagine que aqui, entre as minhas duas mãos, tem uma linha. Aqui no começo dessa linha, no início, nós temos a ansiedade normal, que é essa emoção que eu disse para você que acontece em situações cotidianas e nos prepara para lidar com as coisas da vida, certo? E seguindo por essa linha, no final, aqui, nós temos os transtornos ansiosos, que seriam, entre muitas aspas, doenças psicológicas. Os transtornos ansiosos, eles também têm como componente a ansiedade, porém é uma ansiedade muito mais intensa e que ela é desproporcional com a situação. E nesse meio termo, então aqui começa a ansiedade normal, aqui transtornos ansiosos. Nesse meio termo, nós temos traços ansiosos. Então algumas pessoas podem estar aqui
na ansiedade normal, lidando com ela como uma emoção e sendo útil para essa pessoa em momentos importantes da sua vida. Desse lado, os transtornos ansiosos, uma emoção de ansiedade muito mais intensa, e entre esse percurso as pessoas transitam. Então, sim, algumas pessoas são sim mais ansiosas do que outras, mas não necessariamente em um ponto extremo de causar um transtorno ansioso, mas pode ser que isso já cause algum sofrimento. E se isso acontece com você, comece a observar e, se for necessário, procure ajuda profissional para você não chegar nesse extremo de um transtorno ansioso.